Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente de História, esse componente fantástico. E eu quero compartilhar com você o que temos preparado para a nossa aula de hoje. Nossa aula de número 21, revisão e avaliação. Ou seja, chegamos à reta final do nosso componente. Hoje, então, encerraremos a nossa unidade 3 e também as aulas de História. E, queridos, sem muita demora, então vamos iniciar a nossa aula de revisão? Então, queridos, como já acabamos de verificar aqui no nosso momento de conteúdo ali, de objeto de conhecimento, na verdade, hoje temos revisão e avaliação. E nós vamos recuperar nesse primeiro momento de aula, então, aqui um pouco sobre os povos pré-colombianos, ou povos mesoamericanos. As duas formas estão corretas, afinal de contas, a geografia desses povos, quando a gente começou a estudar eles, a gente verificou que eles estão localizados ali na chamada Mesoamérica, ou seja, na América Central. Entre Norte e Sul, nós temos a América Central, também chamada de Mesoamérica, certo? Mas também são chamados de povos pré-colombianos, porque já estavam aqui nas Américas estabelecidos com grandes impérios, com grandes civilizações, antes da chegada do Cristóvão Colombo em 1492. E vamos começar com quem? Com o Império Azteca. Bom, os astecas floresceram no Vale do México entre os séculos 14 e 16, fundando a poderosa cidade-estado de Tenochtitlan. Era um povo mesoamericano, como a gente já acabou de entender esse conceito, porque estava no meio das Américas, com uma rica cultura, organização social e avanços em diversas áreas do conhecimento. Conquistaram diversos povos vizinhos, formando um império poderoso que se estendia por grande parte da Mesoamérica. Seu domínio era baseado em uma combinação de força militar, alianças estratégicas e tributos coletados dos povos conquistados. Então você percebe que, na verdade, a sociedade asteca era muito mais organizada do que muitos países e do que muitas capitais europeias do mesmo período, Você observa que tinham todo um sistema de império já estruturado, onde eles conquistavam novas áreas, onde eles conquistavam novos povos, e esses povos passavam a ser então submissos a eles, seja como escravos, seja como tributário. O que é um povo tributário? Aquele povo que vamos usar esse termo da Idade Média, era um povo vassalo, ou seja, os astecas estavam acima e esse povo, como um povo vassalo, era como um servo que ele devia obedecer, executar ordens quando necessário, dar apoio para guerras também se fosse necessário e pagar tributos na forma principalmente podia ser de pessoas para trabalhar ou também na forma de produtos como alimentos, E dessa forma, os astecas ampliaram de modo muito grande a sua força e o domínio sobre a região. Agricultura e economia, vamos ver um aspecto. A base da economia asteca era a agricultura, como o cultivo do milho, feijão, abóbora e cacau. O comércio também era importante, com rotas que ligavam diferentes regiões do império e facilitavam a troca de produtos e ideias. E uma das coisas que a gente viu, aqui foi, por exemplo, a produção das chinampas, Que era uma das formas de resolver um dos problemas de produção de alimento. Então, as chinampas era uma técnica agrícola utilizada. As chinampas representam um marco importante na história da agricultura e da engenharia, demonstrando a capacidade humana de adaptar-se a diferentes ambientes e superar desafio. Sua importância cultural é inegável, pois refletem a criatividade, a persistência e a conexão dos astecas com a natureza. Então, na inviabilidade da produção de alimentos de forma mais tradicional, vamos dizer assim, na terra firme, então eles criaram um método criativo, utilizando-se de uma engenharia sofisticadíssima, como você pode perceber, onde dentro dos lagos eram criadas ilhas artificiais que eram preenchidas com terra e matéria orgânica, que lhes permitia produção ao longo do ano inteiro, porque a terra estava sempre úmida, estava sempre muito bem nutrida, para, claro, possibilitar a produção desses alimentos. Um outro ponto importante, que a gente também já verificou em uma outra aula, é a questão do chocolate, que a gente hoje conhece como
chocolate, né? Nós já pegamos essa nomenclatura do espanhol. O nome que eles davam lá era essa daí, ó, chocolate, tá? Não era o chocolate como nós conhecemos, a nomenclatura, mas é a mesma fruta como você pode ver representada nesse totem, né? Nessa estátua aí, de um homem, ou talvez uma divindade, fica por conta de vocês decidir o que é. Porque, na verdade, o que vai importar para a gente é o que esse homem ou esse Deus está segurando em suas mãos, que é o cacau, tá bom? Que passou a ser conhecido pelo homem branco a partir da chegada dos espanhóis, e sabemos que essa fruta era preciosíssima, utilizada principalmente sob bebida em rituais religiosos, e só era consumida pelas pessoas da mais alta patente na sociedade, certo? E a semente do cacau era considerada tão preciosa que ela era utilizada muitas vezes como moeda nos processos de negócios, de comércio que eram exercidos ali pelos astecas, tudo bem? Além dos astecas, nós também verificamos um pouco sobre o Império Maia, onde nós vimos o quê? A civilização mesoamericana fascinante que floresceu entre 250 depois de Cristo e 900 depois de Cristo, principalmente na península de Yucatán e regiões adjacentes, atual México, Guatemala, Belize e Honduras. Então nós temos pelo menos a região aí, ó, de 4 países sendo compreendida no que era o Império Maia, tá? E pasmem vocês, eles eram extremamente habilidosos na questão de arquitetura e construção, como nós vamos ver aqui, ó, comigo, ó. Por exemplo, construíram essas pirâmides fabulosas, que também podem ser chamadas de zigurates. Mas diferente das pirâmides, por exemplo, dos egípcios, que eram lisas, ali tinha uma entrada para ir para o interior, de fato, da pirâmide, com o objetivo de guardar tesouros ou sarcófagos, independente do objetivo dela, elas eram bem diferentes dessas aqui, ó, que é o formato piramidal, mas em níveis diferentes sendo construídos. Você encontra aqui atrás de mim uma escada central, que leva até um templo que está lá no topo. Tá vendo aquela parte de cima? É um templo onde pessoas importantes, como por exemplo, lideranças religiosas e até mesmo pessoas que trabalham na administração ali do império, vão ser encontradas. Então, não é simplesmente um monumento que serve para a religião, mas, na verdade, para diversas outras questões também, tá bom? Então, a arquitetura maia, ela tinha tanto essas funções religiosas, como também cerimoniais e astronômicas, porque eles também desenvolveram um conhecimento astronômico muito grande, tá bom? E o que mais que nós podemos trazer de informação? Vamos lá ver? Então, esses degraus íngremes, eles simbolizam, então, o processo de ascensão, tá, das pessoas no nível, na questão espiritual, tá bom? E você observa que, né, que as pessoas vão subindo para chegar até lá em cima. Então, quanto mais essa pessoa estivesse alta na questão espiritual, mais importante ela era, né? E aquela, lá no topo lá ali, ó, que a gente observa aqui, ó, abrigavam então esses altares para rituais e observações astronômicas a partir disso, né? E também as técnicas de construção que foram utilizadas foram bem diversificadas, né? Diferente das dos egípcios, por exemplo. Muitas vezes elas podiam ser construídas no processo de reciclagem. Como assim, professor? Reciclar uma pirâmide? Você poderia aproveitar a base da que era antiga e construir em cima dessa base uma nova camada por camada. E os principais materiais que eles utilizavam eram pedra calcária, argamassa e cal, né, para dar essa questão ali de cores e também o material que era bastante resistente, na verdade, né? Mas por que então que a gente não, que observa que elas não são coloridas hoje? Pelo desgaste do tempo. Mas é a organização política e social desse povo. Como era? Vamos verificar? A organização política descentralizada em diversas cidades-estados independentes, cada uma com seu próprio governo, elite e sistema de governo. Então, quando você ouve esse termo cidade-estado, nós estamos falando justamente dessa questão de elas serem independentes, com seu próprio governo e sistema próprio de governo também. Ou seja, nenhuma se mete na vida da outra. Ninguém coloca o dedo no bolo de ninguém. A estrutura social hierárquica com reis, sacerdotes, nobres, comerciantes, artesãos, agricultores e escravos. O que isso quer dizer? Que eles tinham toda uma hierarquia social pensada, estruturada e que funcionava. Além disso, a gente vai ver que eles eram um povo com religião politeísta. O que isso quer dizer?
É uma religião que admite a existência de vários deuses e todos esses deuses são normalmente cultuados. E claro que eles desenvolveram também um sistema de escrita, afinal de contas estamos falando de civilizações desenvolvidas, e como eu já citei, às vezes muito mais do que muitas capitais e outros países já europeus daquele mesmo período, tá bom? Então eles desenvolveram uma base de escrita, né, com glifos para registrar, claro, os eventos históricos, certinho? E claro, vamos ver também expressões artísticas ricas em arquitetura monumental, como as pirâmides, esculturas elaboradas, pinturas, murais vibrantes e cerâmica colorida. E claro também que, como civilização bem desenvolvida, eles vão desenvolver, ou melhor, eles desenvolveram um conhecimento científico também muito grande. Olha só, os maias desenvolveram um notável conhecimento em áreas como astronomia, matemática e engenharia. E isso lhes permitiu, por conta do conhecimento dos astros, permite conhecer a questão da passagem do tempo, das estações, do cálculo matemático em engenharia, permite não só a construção de grandes obras, como a elaboração desses calendários complexos, né? Porque para você elaborar um calendário, você tem que entender do movimento dos corpos celestes, que é onde se encaixa a astronomia, e, claro, de fazer cálculos matemáticos extensos. Então, isso culmina no desenvolvimento de tecnologia e também culminou no desenvolvimento dos calendários complexos e precisos, que mapearam os movimentos dos astros e desenvolveram um sistema numérico vigesimal com o conceito de zero, certo? Falamos então sobre astecas e maias. Vamos dar uma passadinha então lá em Machu Picchu comigo? O que você acha de a gente bem aqui do lado no Peru? Já cheguei. Então aqui, ó, atualmente essa cidade, Machu Picchu, está na região do país conhecido como Peru. Mas Machu Picchu é uma cidade de origem de quê? Aqui, ó, dos Incas, que você pode muito bem observar ali, ó, que tem um sistema de escadarias ali, ó, tá? Que se chama de platores, onde era desenvolvido o sistema de agricultura para resolver o problema de que da alimentação. Claro que Machu Picchu hoje em dia, né, não é mais ocupada assim como era naquele momento pelos Incas, com toda a sua cultura, mas nós temos os descendentes desses povos que ainda continuam por essa região. E claro, Machu Picchu hoje é um grande ponto turístico, tá bom? Então, ó, a civilização Inca foi uma cultura andina pré-colombiana que existiu na América do Sul e formou-se na região do atual Peru, como já citei para vocês. E o Império Inca foi fundado ali por volta de 1438, né? E era um estado-nação assim, que durou cerca de 1.200 anos, até a invasão dos conquistadores espanhóis e a execução do imperador Atahualpa em 1533. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a sociedade Inca. No topo da sociedade estava o imperador, né, que era chamado de Sapa Inca, e abaixo dele a nobreza, da qual saíam os governantes, os sacerdotes e os chefes militares. No grupo intermediário estavam os médicos, os contabilistas, os projetistas, os guerreiros, os artesãos, os tecelões, tapeceiros, ceramistas e ourives, ou seja, as pessoas que trabalhavam com as mãos, né? São os artesãos. Esses grupos profissionais, além do imperador e dos nobres, viviam em cidades e eram ajudados pelo governo, ou seja, eles tinham um trabalho de servir ao Estado, então eram trabalhadores administrativos e produziam também a questão do artesanato que era utilizado ali nos espaços públicos e por isso não trabalhavam de outras formas. E para isso, para continuar exercendo esse trabalho, o governo tinha que lhes ajudar a viver, tá bom? Por isso eles eram ajudados ali pelo governo. Mas uma parte importante também desse processo todo de produção dentro da sociedade Inca são os Ailu. O que era o Ailu? Era a unidade onde acontecia principalmente a produção, tá bom? Então, ó, toda a produção agrícola era realizada no Ailu. O chefe do Ailu era chamado de Curaca. Então, é aqui nesse Ailu que, de fato, o trabalho da produção de alimento, a produção agrícola, como está aqui, ó, acontece, né? Onde se vai fazer o plantio do milho, o plantio da abóbora, de todos os outros alimentos. Ou seja, o Ailu aqui, nós temos essa casinha aqui, mas o Ailu, vamos dizer que é o coração onde se administra essa produção, porque a produção mesmo acontece na terra, nas encostas das montanhas, como se faz todo o sistema
que parece uma escadaria na que se planta ali os alimentos. Então, essa Ailu, nós podemos dizer que é uma unidade administrativa do processo de produção, onde seu principal representante é esse curaca, que é essa liderança. Então, o Ailu era uma unidade social na qual um grupo de pessoas cultivava determinado pedaço de terra. Ou seja, falou em produção de alimentos no povo Inca, você vai lembrar do Ailu. Era lá que isso acontecia. Então, o Ailu era composto por diversas famílias, cujos membros consideravam possuir um antepassado comum. A cada Ailu correspondia a um determinado território. Então, nós podemos até dizer que esse Ailu ele vai funcionar como uma espécie de clã, né? Onde as famílias estarão abrigadas e ligadas umas às outras e principalmente ali trabalhando diariamente no processo de produção de alimentos na terra. Certinho? O que mais que vamos ver a respeito do Império Inca? No Império Inca, a agricultura era a base da economia e todos os níveis da sociedade pagavam tributos ao imperador. Nós podemos dizer que era só nos Incas? Não. Os astecas e os maias também tinham como principal forma de produção, tá? Ou de alimentação, a agricultura. Fosse em terraços, fosse nas chinampas, independente, tá? A agricultura é o que garante a base alimentar. A agricultura era escalonada, feita em terraços nas montanhas. E já usavam a adiantada técnica das curvas de nível, sendo os primeiros a usar o sistema de irrigação. Os incas usavam varas afiadas e arados para revolver o solo. E por que é interessante a gente falar dessa questão ali, dessas escadarias, né, desses terraços? Porque dessa forma eles aproveitavam muito bem tanto a água quanto os nutrientes do solo, porque quando a chuva vinha, ela lavava de cima para baixo essa escadaria, levando tanto a irrigação quanto os nutrientes do solo até chegar na última parte desses terraços. Então tudo era muito bem aproveitado. E a religião inca, como ela funcionava? Os incas eram extremamente religiosos e viam o sol e a lua como entidades divinas. Inti, o deus sol, era o deus masculino e acreditavam que o imperador descendia dele. Então, o imperador aí era chamado muitas vezes de filho do sol. Alguns animais, como o condor, também eram considerados sagrados. Além de Inti, os incas também veneravam muitos outros deuses, incluindo Pachamama, a deusa da terra, Mama Quila, a deusa da lua, e Viracocha, o criador do universo. Então você percebe por esse texto que também os incas, assim como os astecas e os maias, tinham uma religião politeísta. O que isso quer dizer? Vou repetir, é uma religião que admite a existência de várias divindades que são cultuadas por esse povo, certinho? Então vamos lá para a gente ir para a parte final aqui da nossa revisão. Como não havia um sistema de escrita para gerir o império, nós vimos que, por exemplo, os maias, né, desenvolveram um sistema de escrita baseado em glifos. Aqui a gente não vai ter um sistema complexo de escrita desenvolvida, mas olha só, observação. Como não havia um sistema de escrita para gerir o império, eram utilizados os quipus, constituídos por um cordão a que se ligava cordões menores de diferentes cores. Através do quipu, os incas mantinham estatísticas atualizadas no império, com número de habitantes, tributos pagos e quantidade de armas. Eles podiam não ter um sistema de escrita, né? Como, por exemplo, os maias, com os glifos maias. Mas a matemática já estava muito bem presente aqui, ó. Na nossa imagem que você está vendo aí atrás do texto, é um quipu. E você observa que tem uma corda mais grossa lá em cima pendurada, e existem outras cordas menores e mais finas com diversos nós. E essas cores e nós são o que ajudavam eles a fazer esse processo de contabilização de habitantes, de tributos pagos e essas quantidades de armas que estão citadas no nosso texto. E, queridos, essa foi a nossa aula de hoje.